Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós nos reunimos, não em torno de emoções, não em torno de situações, mas em torno da palavra viva e poderosa de Deus. O nosso fundamento é a Escritura, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o tema que o Espírito nos conduz a expor, declarar e viver hoje é o Salmo 66, um salmo que carrega louvor, autoridade, refinamento, travessia e resposta de oração. Desde o início, o Salmo 66 nos ensina que a fé verdadeira não é silenciosa nem tímida. Em Salmo 66, 1-2 está escrito: Aclamai a Deus, ó terras todas, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Isso não é sugestão, é ordem espiritual. Aclamai é linguagem de vitória, de celebração real, de quem regularmente um rei absoluto. Ó louvor, aqui não nasce da circunstância, nasce da revelação de quem Deus é. O salmista não diz, aclamai quando tudo estiver fácil. Ele diz, aclamai, ponto. Porque Deus continua sendo Deus, independentemente do cenário. E quando a palavra diz, ó terras todas, ela revela a soberania do Senhor sobre toda a criação. O Deus que se revela a Israel é o mesmo que governa as nações. Isso se conecta com Salmo 24:1, que declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Nada está fora do alcance do governo divino, nada escapa ao seu domínio. O salmista prossegue em Salmo 66:3. Dizei a Deus, recentemente são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder, os teus inimigos se te submetem. Aqui, a palavra nos ensina como falar com Deus. Dizei a Deus. O foco não é conversar com o problema, nem dialogar com o medo. O foco é declaração diante de Deus quem Ele é. A palavra terríveis aqui aponta para algo majestoso, tremendo, digno de reverência. As obras do Senhor são tão poderosas que até o inimigo proíbe sua autoridade. Isso está totalmente alinhado com o que o Novo Testamento revela. Em Filipenses 2:9-11 está escrito que Deus exaltou Jesus sobriamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O mesmo princípio do Salmo 66 está aqui. O poder de Deus gera submissão. Não é força humana, é autoridade espiritual. Então eu já oro com base nessa verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme está escrito em Salmo 66:3, nós declaramos que pela grandeza do teu poder, toda resistência específica ao teu propósito se submete. Declaramos que nenhuma obra do inimigo vencerá, porque o Senhor reina em majestade. Nós exaltamos as tuas obras e regularizamos que tu és soberano, em nome de Jesus. O salmo continua em Salmo 66:4. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, cantará o teu nome. Isso é profético. Isso aponta para o destino final da história. O louvor não é apenas um ato momentâneo, é um anúncio do que é eterno. A inspiração será universal, porque o reino de Deus é inabalável. Isso se conecta com Apocalipse 7:9. Quando João vê uma multidão de todas as nações, povos e línguas adorando diante do trono. O Salmo 66 já antecipa essa visão. Em Salmo 66:5, o salmista diz: Vinde e vede as obras de Deus. Terrível é a sua atuação para com os filhos dos homens. Aqui a fé é construída pela memória. Deus não é um conceito abstrato, ele era na história. A Bíblia chama constantemente o povo a lembrar do que Deus fez, porque quem conhece os feitos de Deus, aprende a confiar nos caminhos de Deus. Então o salmista entra em um marco histórico poderoso, em Salmo 66:6. Converteu o mar em terra seca, passou o rio a pé, ali nos alegramos nele. Esse versículo aponta claramente para o Êxodo e para a travessia do Jordão. Em Êxodo 14:21-22, o Senhor abre o mar vermelho e o povo passa em seco.
Em Josué 3,17, o povo atravessa o Jordão com os sacerdotes firmes e a arca no meio. Deus é especialista em transformar impossibilidade de passagem, e isso não ficou no Antigo Testamento. Em Cristo, essa travessia se torna espiritual e eterna. Em Colossenses 1,13, está escrito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O mesmo Deus que abre o mar abre caminho da morte para a vida, do pecado para a graça, da entrega para a salvação. Então eu oro com autoridade. Senhor, conforme Salmo 66:6, assim como o Senhor abriu o mar e fez o povo passar, nós declaramos caminhos abertos onde havia bloqueios. Declaramos portas abertas onde houvesse fechamento. Declaramos passagem onde havia impossibilidade, porque o Senhor continua sendo o Deus que faz o impossível se render à sua vontade. Em nome de Jesus. O salmista declara em Salmo 66:7, ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Aqui há governo absoluto. Deus não reina por ciclos, ele reina eternamente. Ele vê o que ninguém vê. Ele governa o que ninguém controla. Isso se conecta com Daniel 4:35, onde está escrito que Deus faz segundo a sua vontade no exército do céu e entre os moradores da terra, e ninguém pode deter a sua mão. Isso gera segurança espiritual. Porque se Deus vigia, nada está fora do controle. Se Deus governa, nenhuma rebelião prospera. A última palavra sempre pertence ao Senhor. Em Salmo 66:8-9, o salmista convoca: bendizei, ó povos, ao nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que preservou com vida a nossa alma e não permitiu que resvalassem os nossos pés. Aqui há duas promessas claras: preservação da alma e firmeza no caminho. Deus guarda o interior e sustenta o exterior. Ele cuida do coração e dirige os passos. Isso se conecta com Salmo 121:7-8, que declara que o Senhor guarda a alma, a saída e a entrada, e também com Provérbios 3:5-6, que afirma que quando confiamos no Senhor, Ele endireita as veredas. Então eu oro com base nessa palavra: Pai, conforme Salmo 66:9, nós declaramos preservação da alma e firmeza nos passos. Declaramos mente guardada, coração protegido, caminhos alinhados, decisões firmes. Nada fará nossos pés escorregarem, porque o Senhor é a nossa rocha. Em nome de Jesus. O Salmo 66 avança para uma revelação profunda em Salmo 66:10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Refinamento não é bloqueado, é preparação. A prata só se torna pura quando passa pelo fogo. Deus não refina para destruir, mas para revelar o brilho. Isso se conecta com 1 Pedro 1:7, que diz que a prova da fé resulta em louvor, glória e honra. O salmista continua em Salmo 66:11-12, descrevendo pressão, mas termina com destino. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A palavra final não é fogo nem água. A palavra final é lugar espaçoso. Isso fala de expansão, liberdade, avanço, descanso e crescimento. Isso se conecta com Salmo 18:19, onde Davi declara que Deus o trouxe para um lugar espaçoso porque tinha prazer nele. O prazer do Senhor não é emocional, é fruto da aliança. Então eu declaro em oração: Senhor, conforme Salmo 66:12, nós declaramos que o lugar espaçoso está diante do teu povo. Onde houve abertura, houve expansão. Onde houve pressão, houve interrupção. Onde houve limite, haverá crescimento. Porque o Senhor conduz os seus para um lugar amplo, em nome de Jesus. O salmista então responde com consagração em Salmo 66:13-14, dizendo que entra na casa do Senhor e cumpre votos. Isso revela que a vitória gera compromisso.
No Novo Testamento, entendemos que o sacrifício perfeito já foi oferecido por Cristo, conforme Hebreus 10, 12. Então nossa resposta é vida entregue, conforme Romanos 12, 1. Em Salmo 66, 16, o salmista diz: Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. O testemunho se torna arma espiritual. Isso se conecta com Apocalipse 12, 11, onde o povo de Deus vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E o Salmo chega ao clímax, em Salmo 66, 19 e 20. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não me rejeitou a oração, nem levou de mim a sua misericórdia. Essa é a assinatura da fé bíblica. Deus ouve, Deus responde, Deus permanece em misericórdia. Isso se alinha com 1 João 5,14, que afirma que se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E a vontade de Deus está revelada na palavra. Então eu encerro declarando em oração: Pai, bendito seja o teu nome, porque tu ouves a oração. Declaramos que nenhuma oração feita em fé foi rejeitada. Declaramos que a tua misericórdia permanece. Declaramos respostas, testemunhos, livros, cura, provisão e direção, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.